Para quem acompanhou a gente na primeira parte da nossa jornada pela Grécia Antiga, se prepara porque agora a coisa vai esquentar de verdade. A gente vai mergulhar fundo nos períodos clássico e helenístico, ali onde dois modelos de sociedade, duas visões de mundo entraram num conflito que, no fim das contas, definiu o futuro do Ocidente. Só para a gente se situar aqui no tempo, a história grega é dividida nessas 5 grandes eras. A gente já explorou as bases, lá nos períodos pré-homérico, homérico e arcaico. Mas é aqui, no clássico e no helenístico, que a polis chega no seu auge, entra em um choque violento e se transforma em algo, completamente novo. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro a gente vai ver o auge da cidade-estado, a famosa polis, olhando de perto para Esparta e Atenas. Depois, vamos entender como a guerra entre elas acabou gerando uma era de ouro da filosofia e, por fim, como aquele mundo das cidades-estado deu lugar a um império global. Vamos nessa. Bom, o período clássico foi, sem dúvida, o ponto mais alto da cidade-estado grega, a polis. E a história dessa época é basicamente a história da rivalidade entre dois modelos que não podiam ser mais diferentes. De um lado, a Esparta, super militarista, e do outro, a Atenas intelectual. Olha, entender essa rivalidade é entender o nascimento de debates que a gente tem até hoje, sabe? Sobre liberdade versus segurança. Bora começar então por Esparta. Pensa numa sociedade construída em cima de uma única ideia, a supremacia total do Estado e uma disciplina militar absurda. Lá, a lei não era sobre direitos individuais, nem pensar. Era sobre a obrigação de todo mundo de servir e defender a polis. A sociedade espartana era tipo uma pirâmide super rígida e construída em cima do medo, viu? Lá no topo ficavam os espartiatas, que eram os cidadãos guerreiros, a vida deles era a guerra. Logo abaixo, os periecos, homens livres que cuidavam do comércio e tal, mas não tinham voz política nenhuma. E na base de tudo, os ilotas. E aqui tem um ponto importante. Eles eram uma população gigantesca de servos do Estado. Não eram escravos de uma pessoa, mas uma classe inteira subjugada que trabalhava a terra. E detalhe, era muito mais numerosa que os espartiatas. Esse desequilíbrio criava uma tensão constante e explica por que toda a lei e toda a cultura de Esparta era focada em controle e guerra. E quando a gente olha para esse sistema político de Esparta, caramba, era surpreendentemente complexo. Não era uma monarquia simples, não. Tinha uma diarquia com 2 reis que cuidavam mais do exército, mas olha só, o poder de verdade estava em outras mãos. A Gerúsia, que era o conselho de anciãos, propunha as leis. Os éforos, que eram magistrados eleitos, tinham o poder executivo, e eles podiam até prender os reis. Pensa no contrapeso. E a Apela, a Assembleia dos Cidadãos? Eles votavam sim ou não na base do grito, mas não podiam debater ou criar leis. Era um sistema de freios e contrapesos pensado não para a liberdade, mas para o máximo de estabilidade e controle militar. Essa frase aqui resume tudo, né? A tradição diz que quem criou esse sistema todo foi um legislador lendário, o Licurgo. Pelas leis dele, a vida do indivíduo pertencia ao Estado. Com 7 anos de idade, os meninos já eram levados para um treinamento militar brutal que durava décadas. O objetivo não era formar cidadãos no sentido que a gente pensa, era formar os melhores soldados do mundo. Simples assim. Agora, a gente vai para um mundo completamente diferente. Se Esparta era rigidez e ordem, Atenas era dinâmica, criativa e, muitas vezes, um caos. Diante de crises sociais e econômicas gravíssimas, Atenas não se fechou. Pelo contrário, ela se reinventou, criando algo que nunca tinha sido visto na história da humanidade. A primeira tentativa de Atenas de botar ordem na casa veio com Drácon. Ele foi o primeiro legislador a colocar as leis por escrito. O problema é que as leis dele eram mas tão severas, que deram origem a um termo que a gente usa até hoje, draconiano. A pena para quase tudo, até para um furto pequeno, era a morte, não tinha a menor proporcionalidade. Aquela dureza toda do Drácon só piorou as coisas. Atenas estava ali, na beira de uma guerra civil entre os nobres ricos e os camponeses que estavam afundados em dívidas. Para evitar o colapso total, eles chamaram um cara conhecido pela sabedoria e moderação, Solon. E a missão dele era nada menos que redesenhar a sociedade ateniense. E as reformas do Solon foram de fato revolucionárias. Ele acabou com a escravidão por dívida, libertando milhares de pessoas. Mas a grande sacada dele foi outra: reorganizar as classes sociais
com base na riqueza e não mais no nascimento. Isso quebrou o monopólio da aristocracia antiga e permitiu que gente nova, com dinheiro, subisse na vida. E, um ponto crucial, ele deu aos cidadãos mais pobres o direito de participar e votar na Eclésia, a Assembleia Popular. Ele não criou a democracia completa, mas com certeza abriu as portas para ela. E se essa ideia de como uma sociedade pode se transformar através da lei, de Drácon a Solon, parece fascinante, imagina só o que vem pela frente. Para não perder o nascimento da democracia e tudo que veio depois, a hora de se inscrever no canal é agora. O passo final mesmo, o que consolidou a democracia, foi dado por Clístenes. Ele é chamado de pai da democracia por uma razão genial. Ele sacou que para quebrar o poder da aristocracia era preciso misturar as pessoas. Então o que ele fez? Ele acabou com as tribos antigas, que eram baseadas em parentesco, e criou 10 novas tribos baseadas no lugar onde as pessoas moravam. Isso forçou cidadãos ricos e pobres, de famílias diferentes, a debater e governar juntos no Conselho dos 500, a Bulé. Isso criou uma identidade cívica que ia além dos laços de sangue. E uma das invenções mais curiosas do Clístenes foi o tal do ostracismo. Olha que doido. Uma vez por ano, os cidadãos podiam escrever num caco de cerâmica o nome de qualquer político que eles achassem que era uma ameaça para a democracia. Se um cara recebesse votos suficientes, ele era exilado por 10 anos. Sem julgamentos, sem nada. Era uma espécie de válvula de escape para evitar que surgissem tiranos. Mas é super importante entender que a democracia ateniense era bem limitada. O conceito de cidadão era muito restrito. Para participar, o sujeito tinha que ser homem, maior de 18 anos, livre e, o mais importante, filho de pai e mãe atenienses. Mulheres, estrangeiros que moravam lá, os metecos, e a população enorme de escravos estavam todos completamente de fora. Bom, com dois sistemas tão diferentes e tão poderosos, o conflito era praticamente inevitável, né? A Guerra do Peloponeso, aquele embate épico entre Atenas e Esparta, não decidiu só o destino da Grécia. A crise que essa guerra gerou forçou os pensadores da época a questionar tudo: o que é a lei, o que é justiça, qual é a natureza do Estado. A Guerra do Peloponeso foi isso, o confronto que uma hora ou outra ia acontecer entre esses dois mundos. Durou quase 30 anos. De um lado, Esparta com sua força terrestre imbatível. Do outro, o Império Naval de Atenas. No fim, Esparta venceu, mas foi uma vitória amarga. A guerra deixou todo mundo exausto, destruiu cidades e abalou a confiança no ideal da polis, deixando a Grécia inteira enfraquecida e, no fim, pronta para ser conquistada. E é bem nesse cenário de crise, de desilusão do pós-guerra, que surge Sócrates. Para ele, as leis da cidade, que eram decididas por assembleias muitas vezes movidas pela paixão do momento, não bastavam. Ele defendia que a justiça de verdade tinha que vir de um conhecimento mais profundo, da razão, da busca ética pelo bem. Essa insistência dele em questionar tudo, inclusive a própria democracia, foi vista como perigosa e acabou levando ele à morte naquele julgamento famoso. Mas as ideias dele, essas mudaram tudo. Platão, que era discípulo de Sócrates, ficou traumatizado com a democracia que condenou o seu mestre. Para ele, governar não era para qualquer um, era só para os mais sábios. Na sua obra-prima, A República, ele propõe um estado ideal que não seria governado pelo voto popular, mas por reis filósofos. Pensa só, indivíduos treinados desde o nascimento na razão e na virtude, os únicos capazes de entender a justiça na sua forma perfeita e de criar leis que refletissem isso. Já Aristóteles, que foi aluno de Platão, tinha os pés bem mais no chão. Ele foi lá e analisou mais de 150 constituições gregas. Em sua obra A Política, ele concluiu que, embora um estado ideal seja uma coisa rara, o melhor sistema na prática é aquele governado por leis e não por homens. Para ele, a lei, quando é bem feita, é a razão sem paixão. Ela serve como uma ferramenta para criar uma sociedade estável onde os cidadãos podem buscar uma vida virtuosa. A justiça, para ele, estava toda na proporcionalidade e no equilíbrio. A guerra deixou as cidades-estado gregas tão fracas, mas tão fracas, que elas viraram alvo fácil para um poder que estava surgindo ali ao norte, a Macedônia. Filipe II e principalmente o filho dele, Alexandre o Grande, primeiro conquistaram a Grécia e depois partiram para criar um dos maiores impérios da história, espalhando a cultura grega pelo mundo conhecido. E essa expansão toda causou uma mudança fundamental no direito.
A lei da polis era local, feita por cidadãos para sua própria cidade. Mas pensa bem, como é que se governa um império que ia da Grécia até a Índia com leis de Atenas ou de Esparta? Impossível, né? A lei precisou se tornar mais universal, aplicada a súditos, e não mais só a cidadãos. Ela virou uma ferramenta de administração para governar dezenas de povos com culturas e tradições diferentes, e deixou de ser aquele ato de participação cívica. Então, o ponto crucial é: qual foi o legado disso tudo? Apesar da queda da polis, as ideias que nasceram na Grécia sobre lei, cidadania, justiça, democracia, elas nunca morreram. Elas formaram a base do pensamento romano e, através dos romanos, de todo o direito ocidental que a gente conhece. E para ajudar a fixar as ideias, aqui vai um checklist rapidinho dos termos mais importantes que a gente viu hoje. De polis a helenismo, cada um desses conceitos é uma peça-chave nesse quebra-cabeça da história do direito. E, no final das contas, a grande tensão entre o modelo de Atenas, focado na participação e na ideia de igualdade, e o modelo de Esparta, focado na ordem e na estabilidade do Estado, essa tensão nos deixa com uma pergunta que continua super relevante até hoje. Afinal, o que é justiça? A Grécia não nos deu uma resposta única, mas nos deu as perguntas e as ferramentas para a gente continuar buscando. Não perca o nosso próximo encontro e para maratonar toda a série é só clicar na playlist que está aparecendo na tela. Até a próxima!